Boa tarde a todos, eu me chamo Ryan e hoje eu vou apresentar para vocês as técnicas de detecção rápida que nós utilizamos no GT604 para a identificação das espécies invasoras. Dentre as principais metodologias que a gente utiliza estão as abordagens moleculares. E quando a gente fala em molecular, atualmente a gente associa muito essa palavra pandemia de Covid-19. Afinal de contas, um diagnóstico molecular chamado de PCR, ou reação em cadeia da polimerase, é uma das principais formas da gente diagnosticar precocemente um quadro infeccioso. E como que a gente realiza essa PCR? Então, primeiramente, a gente coleta a amostra do paciente, seja na casa dele, seja no hospital, encaminha essas amostras até o laboratório para extração de ácido nucleico ou do material genético daquela amostra, e na presença de uma enzima e ciclo de temperatura, realizamos a PCR na tentativa de localizar e identificar o DNA do vírus advindo daquele paciente. Apesar de um quadro de pandemia, é inevitável a gente não associar o desenvolvimento de tecnologias que foi acelerado pelo quadro de Covid-19, na tentativa de detectar precocemente a presença desse vírus nos pacientes a menores custos. Afinal de contas, os insumos para esses testes ainda são muito caros. Então, a todo momento, a gente vê sair na mídia a criação de dispositivos que utilizam materiais como saliva e outros ligados aos nossos smartphones, para que a gente, então, consiga detectar rapidamente esse vírus. Além de tudo, outras empresas têm desenvolvido máquinas, aparelhos, que fazem, por exemplo, com que a gente consiga realizar a PCR no momento ali da coleta do material do paciente, sem a necessidade de transportar essas amostras até o laboratório. Dentre essas técnicas, uma disponível pela empresa New England Biolabs é chamada de PCR-LAMP, ou PCR de amplificação isotérmica. E a vantagem dessa técnica é a rápida detecção do vírus, porque ela usa apenas 30 minutos de reação em apenas uma temperatura. E para o método colorimétrico, a gente consegue, então, saber se aquela amostra possui ou não o DNA viral. E como que funciona essa técnica? Então, esse kit, ele possui os controles internos para a gente garantir que a nossa reação está correta, e a gente coloca a nossa amostra 30 minutos a 65 graus. Caso exista DNA viral naquela amostra, ela vai ficar amarela. Caso não, ela fica rosa, mostrando uma ausência ali de amplificação e, consequentemente, de não infecção. E é assim que acontece mesmo na realidade. Então, aqui a gente daria um quadro em que aquele paciente possui o Covid-19 em circulação, e aqui um quadro em que ele estaria ausente de infecção. Então, se a gente fizer transpor o quadro de infecção de Covid para o mexilhão dourado, quando o mexilhão chega a um novo ambiente, seria como se ele estivesse infectando aquele ambiente. A invasão parece muito com a infecção. Afinal de contas, aquele ambiente estava livre do mexilhão. Então, a primeira pergunta que a gente se coloca é: como é que a gente vai selecionar o DNA do mexilhão dourado em amostras de água que é composta por vários DNAs de vários organismos? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Coletar as nossas amostras. Quando a gente tem o adulto, é mais fácil identificar morfologicamente e de garantir que, de fato, é o mexilhão dourado que está ali presente naquele ambiente. No entanto, a principal forma de dispersão dessa espécie é por meio de suas larvas, que se espalham muito facilmente no ambiente. Então, a gente tem que fazer arrastos verticais e horizontais, utilizando uma rede de 35 micrômetros, na tentativa de filtrar essas larvas. Uma vez que a gente possui esse material coletado, a gente acondiciona essas amostras em gelo e as transporta até o laboratório. No laboratório, a gente vai macerar os tecidos, se adultos, ou filtrar a água, para que a gente consiga, então, fazer a extração de DNA. E uma vez que a gente possui o DNA, a gente, então, vai submeter essa reação à PCR, essa amostra PCR, que vai, então, utilizar e buscar o DNA do mexilhão dourado como se fosse um código de barra. A gente vai utilizar o DNA, assim como um produto tem um código de barra exclusivo na prateleira de um supermercado, o DNA também possui partes dele que são exclusivas de cada espécie. Então, com isso, a gente consegue detectar exclusivamente o DNA do mexilhão dourado nas minhas amostras coletadas em campo, caso ele esteja presente. E como que a gente visualiza isso? Então, desde 2006, foi padronizado a PCR para o DNA do mexilhão dourado. Então, aqui, quando a gente vê essas bandinhas luminescentes, significa a presença de DNA naquela amostra. Em 2017,
técnica foi aprimorada e a gente então passou a utilizar a PCR quantitativa, que além de detectar a presença e a ausência do DNA, a gente consegue detectar quantidades muito menores de DNA na minha amostra, porque afinal de contas as larvas não têm grande quantidade de DNA assim. Então uma técnica mais sensível nos permite também uma detecção mais rápida e confiável. E foi através da utilização das PCRs que nós então identificamos em 2015 Mexilhão em Sobradinho, 2016 em Emborcação e mais recentemente em Nova Ponte. As técnicas moleculares associadas ao monitoramento inteligente, juntamente às técnicas morfológicas, compõem o nosso DRRI, né? O Programa de Detecção Rápida e Resposta Imediata. No entanto, assim como a gente viu, apesar da gente coletar essas amostras, ter que ter essa logística de levar ao laboratório e de ser uma técnica rápida, ela não é imediata. Então a pergunta que a gente se coloca é: seria possível padronizar a PCR-LAMP, aquela que muda a coloração do tubinho, para detectar o mexilhão dourado diretamente no campo, no momento ali que a gente está em contato ali na usina? Então, desde 2019, nós do CBI já vemos padronizando a técnica de PCR-LAMP para o DNA do mexilhão dourado. Então, aqui a gente percebe uma luminescência apenas em amostras que tinham o DNA do mexilhão. Ao passo que, quando a gente tinha DNA de curbícula ou não tinha DNA, a gente não percebe essa intensidade luminosa, mostrando então que a técnica de LAMP é sim possível de ser feita por Luminoperna fortunei. Em 2020, a gente adicionou aqui um corante chamado de Cyber, que brilha verde, caso positiva a amplificação, e nós percebemos exatamente a mesma coisa, intensidade luminosa apenas nas amostras que tinham o mexilhão dourado, mostrando então que laboratorialmente a gente já consegue então aplicar essa técnica para o mexilhão. Mas e quais seriam então os desafios da gente realizar essa técnica em campo? Então a gente pensa que como que a gente vai fazer essa extração de DNA total? Como que a gente vai lidar com essa abundância de DNA existente na água? E como que a gente vai averiguar essa detecção? Né? Então existem kits e dispositivos que nós já estamos dando para a gente viabilizar então essa detecção em campo. Mas primeiramente a gente realmente precisa padronizar esse laboratório e o próximo passo agora é a nossa sensibilidade, até que quantidade a LAMP então consegue detectar de DNA na minha amostra. Só que aí a gente utiliza a PCR, né, tanto para a identificação do mexilhão quanto para vírus da Covid-19, que são organismos tão diferentes. Então a gente só consegue usar essas ferramentas para esses dois organismos? Então a resposta é não. A gente aqui no GT604 expandiu as espécies invasoras e tem utilizado, por exemplo, a PCR para identificação do quinidário invasor Cordilófora cáspia, que é nativo do Mar Negro e do Mar Cáspio. A gente sabe que esse hidrozoário ele é filamentoso também e causa ali a bincrustação e o entupimento também das vias de circulação de água das hidrelétricas. E aqui a gente consegue ver então a PCR então, para a Cordilófora cáspia, mostrando então que é possível identificar também essa espécie por métodos moleculares. Além disso, nós utilizamos outras abordagens moleculares, além da PCR, chamado de metagenoma, do qual a gente identifica as famílias bacterianas que compõem a lama ferruginosa, que é aquela associação de sedimento juntamente ao micro-organismo que se deposita e causa a incrustação e entupimento dos trocadores de calor. E através do metagenoma, nós conseguimos saber então, quais são as famílias de bactérias que estão ali presentes e com isso a gente pode então traçar estratégias de controle e combate mais específicas e direcionadas. Então, de certa forma, a gente consegue perceber que através do arsenal molecular nós conseguimos identificar e traçar estratégias então mais efetivas contra as espécies invasoras. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que estou aberto a perguntas. Muito obrigado.